da cidade, somos muito gratos a vocês. Quero chamar o pastor Ricardo Bitum. Pastor Ricardo Bitum é professor da Universidade Mackenzie nas áreas de teologia, pedagogia, filosofia, pastor também da igreja Manaim, no bairro da Moca, lá em São Paulo, frequentador das vigílias do pastor Silas durante muitos anos, frequentando a vigília do pastor Silas, e muito aberto para Deus, para o Espírito Santo. E é uma alegria, uma bênção tê-lo aqui conosco nesta noite. Quero orar por ele antes de passar a palavra. Pai amado, muito obrigado pelo pastor Ricardo Bitum, pelos dons, pelos talentos que o Senhor tem dado, pela capacidade acadêmica, mas com o coração voltado para o Senhor, para a Tua palavra, para andar nos Teus caminhos e para também ser um pastor abençoado, visionário, estratégico. Muito obrigado por ele. Que a bênção do Senhor, o Teu Espírito Santo, esteja com o Teu servo nesta noite. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos. Amém? Amém. Deixa eu só fazer um adendo. Eu sou professor lá na universidade, mas assim, a minha igreja, eu sou pentecostal desde que nasci de novo. Então, porque alguns terminam e dizem, puxa, você não sabia que você era presbiteriano. Não, eu sou pentecostal, mas leciono lá na universidade. Tá bom? Não, é só um esclarecimento. Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, porque eu tenho absoluta certeza e convicção, se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Eu creio que nós não conseguimos abrir portas. Quem abre portas é o Senhor. Quem abre espaço para que a gente possa estar repartindo a sua palavra é Ele. E, consequentemente, pastor Silas, pastora Márcia, é pastora? Não? Pode ser irmã, então tá bom. A Márcia e o pastor Silas por abrir a oportunidade de estar hoje aqui compartilhando a palavra. É uma alegria estar no Vale. Desde que eu tinha cabelo preto, barba preta, eu frequentava já o Vale há imagina quanto tempo atrás. Faz muito tempo. Eu tinha cabelo aqui, lotado de cabelo, e faz tempo. E sempre fui muito abençoado aqui, muito enriquecido e edificado. Então, é uma honra, uma graça, um mimo do Senhor poder estar aqui com os irmãos, repartindo a palavra. Meu muito obrigado, pastor, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu iPhone, o seu smartphone, em Atos capítulo 16. Né? Quem tem Bíblia de papel, eu sou ainda do tempo da Bíblia de papel. Eu já tentei pregar com celular, com iPad, não consegui. Eu acho muito legal quem consegue, né, pregar todo eletrônico. Eu ainda sou do papel. Então, Atos, capítulo de número 16. O contexto aqui, Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária. Eu sei que essa é uma igreja missionária, então aquilo que eu vou falar, muitas coisas, são apenas para lembrar os irmãos de algumas coisas. Então, vocês sabem que em Atos 15 houve o concílio de Jerusalém, porque havia um grupo chamado judaizantes, e esse grupo queria que os costumes, os símbolos de Israel voltassem. Eles queriam colocar o cristianismo como um adendo do judaísmo, como um braço do judaísmo. E o apóstolo Paulo é um dos que vão se levantar, principalmente a igreja da Galácia, falando sobre a igreja da Galácia, de voltar à simbologia de Israel, aos rituais religiosos de Israel. E esse grupo de judaizantes ia atrás do apóstolo Paulo, e depois que o apóstolo Paulo saía, ele disse, não é bem assim. Ele falou, mas nós temos que ainda guardar sábados, temos que guardar isso, guardar aquilo, etc, etc. E aí reúne-se o concílio de Jerusalém e se debatem algumas causas, algumas questões que são resolvidas, principalmente Atos 15, versículo 27, 28, 29, com carne sacrificada a sangue, etc, etc. E o apóstolo Paulo
juntamente com Silas, eles vão vão falar acerca daquilo que foi decidido. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 4. Você vai ver isso. Ele levando aquelas cidades à sua segunda viagem missionária. Então, esse é o contexto bem resumido de Atos, capítulo 16. E começa... Obrigado, meu irmão. Versículo 41, né? Chegou também a Derbe e a Listra havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então nós vamos lendo e parando, tentando entender o texto que está acontecendo. Paulo e Silas estão saindo para a segunda viagem missionária. E eles encontram um jovem chamado Timóteo. Esse menino, né, era filho de uma judia crente e de pai grego e tinha um bom testemunho. Lembra, eu introduzi a palavra dizendo que Paulo ia falar acerca da resolução do Concílio de Jerusalém, o primeiro, falando sobre liberdade, falando que não precisava guardar os costumes, não precisava guardar a circuncisão, não precisava guardar os rituais judaicos. E olha o que acontece no versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Você disse, espera aí, Paulo, eu acho que você se equivocou. Você não está indo falando que agora não tem que guardar os rituais judaicos, os ritos, etc, etc. E agora você vê um menino que é temente a Deus, um menino que dá bom testemunho, você o convida para a viagem e aí você quer circuncidar esse menino? Não faz sentido. E parece que não faz sentido mesmo. E aí eu creio que nós podemos começar a pensar um pouco a cabeça, o imaginário, o que o apóstolo está fazendo aqui. Ele não está voltando à lei. Pelo contrário, ele está zelando pelo bom testemunho. Ele está zelando e percebendo alguma coisa. E eu creio que ensinando esse jovem sobre o que é uma caminhada com Cristo, sobre o que é testemunhar acerca do Evangelho, sobre os cuidados que nós devemos ter e, acima de tudo, a renúncia que devemos ter por causa do Evangelho. E eu acho isso muito importante nos dias que vivemos, onde falar de renúncia, falar de morrer para Cristo, falar que nós não podemos fazer determinadas coisas, no momento onde todos são livres, autônomos, independentes, eu sou dono do meu próprio nariz, eu penso assim, o outro acha assado, onde há um individualismo exacerbado, onde cada vez mais há uma independência e uma autonomia do indivíduo. Você pode estar numa discussão, a pessoa não sabe nada, ela fala uma coisa totalmente fora, e você diz, não, mas isso não é. Ela diz, eu acho assim. Dá licença? Eu penso assim. Olha, ema, cada um com os seus problemas. Olha, você acha assim, é problema seu. Eu acho. A semana passada tivemos uma mãe filmando uma outra moça que não quis trocar de lugar. Como o meu filho quer ir na janela do avião e você, uma moça completamente fora, e não deixa o meu filho, não tem piedade de uma criança. Eu sou de um tempo onde as crianças levantavam para os jovens sentar. Nós não sentávamos na mesa se meu avô não sentasse primeiro. Nós tínhamos honra aos mais velhos. Nós cedíamos o lugar para os mais velhos. Nós dávamos a honra aos homens sábios, a pastores, a líderes religiosos. E nós vamos perdendo paulatinamente isso e vamos nos enchendo de nós mesmos, ensimesmados. E aí Paulo diz, olha, Timóteo, você tem que passar pela circuncisão, não porque isso tem algum valor,
Não porque vai fazer de você um homem mais santo ou menos santo. Você sabe que eu estou pregando contra isso. Mas é pelo testemunho ao Evangelho. Porque eu conheço os meus patrícios. Eles vão dizer, bom, esse menino, a mãe era judia, por que ele não foi circuncidado, segundo Gênesis 17, ao 8º dia? Por que ele não cumpre rituais? Por que ele não faz isso? E para o bom testemunho do Evangelho, para que a pregação não tenha nenhum ruído, para que nada, absolutamente nada atrapalhe, faça isso, renuncie. Parece simples, mas não é simples a renúncia. Você sabe o que é, naquela época, um jovem desnudar-se e mostrar, como a Bíblia chama, a sua intimidade, para que outro cortasse o prepúcio? Você sabe o que é abrir-se e na mente dizendo, por causa do Evangelho, para que não dê mau testemunho, eu renuncio. Eu exponho a minha intimidade. Eu passo por cima disso, porque há uma causa maior. Há uma causa maior que a causa do Evangelho. E isso é extremamente relevante e enfático em nossos dias. O quanto nós estamos dispostos a renunciar por causa do Evangelho. O quanto nós estamos dispostos a abrir a nossa intimidade, a porta da nossa casa, a porta do nosso coração, a fim de que outros entrem, para que aconteça algo que lá na frente vai ser bom para o Evangelho. O quanto eu estou disposto a renunciar? Eu creio que Paulo ensina isso a Timóteo. Timóteo, renuncie pelo Evangelho. Renuncie horas de sono. Renuncie aquele carro novo que você ia comprar. Renuncie coisas pequenas, renuncie coisas grandes, por amor ao Evangelho. Para que não haja razão nenhuma de ninguém falar qualquer coisa a seu respeito. Nós passamos anos atrás por uma tensão política, uma polarização tremenda em nosso país. E eu, desde criança, meu avô, meu pai em casa, era política. Política e futebol nós discutimos em casa, vereadores frequentavam, e eu tenho meus posicionamentos políticos, meu pai tinha os dele, meu avô tinha os dele e tal. Mas houve uma polarização tão grande, que por mais que eu gostasse, eu entendi, eu não posso falar minha posição, seja ela qual for, e eu preciso renunciar a isso, para que isso não cause ruídos, para que não haja, você vai votar nesse, você vai votar naquele. A celeuma que foi, a ponto de eu precisar proibir que os grupos de WhatsApp da igreja falassem acerca de política, porque irmãos brigavam contra irmãos, pais contra filhos. Um negócio absurdo, e eu chamava a atenção e dizia, peraí, há uma causa maior, o Evangelho. Há uma causa acima, a política está abaixo, o Evangelho está acima. Pregue os valores do reino, pregue a justiça, mas não polarize. Um irmão chegou e disse, você, por quê? Não, é porque é política. Eu disse, mas você nunca me viu falar no púlpito, nem com os irmãos, sobre política. Mas eu ouvi alguém falando, mas aí eu vou sair, conversar com outros pastores. Perderam famílias porque queriam que os pastores se posicionassem. O quanto nós estamos dispostos a renunciar? Por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho. Eu creio que Paulo estava ensinando Timóteo, dizendo, Timóteo, você precisa aprender a renunciar, a deixar coisas do lado, para que o Evangelho possa seguir. E é interessante que, veja aí na sua Bíblia o versículo 6, Paulo está tentando percorrer a região frígio-gálata. E é um texto que eu lia e também não compreendia, porque eles queriam pregar o Evangelho. E quem é que o impede no versículo 6? Quem é que impede Paulo na pregação do Evangelho? Quem é? Veja aí na sua Bíblia. Quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Como se não bastasse, no versículo 7,
ele tenta ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impede. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Poxa, Paulo vai e diz assim, eu quero pregar o Evangelho, eu quero falar sobre a salvação, eu quero falar de Cristo. Aí o Espírito Santo põe a mão no peito dele e diz, não. Ele diz, como assim não? Veja a motivação do meu coração. O Espírito Santo disse, eu já vi. Veja o desejo que eu tenho. Eu fui levantado por Deus para pregar. Ele disse, é verdade. E eu quero pregar, não. Ele disse, tá bom, então não é a região Frígio-Gálata, eu vou para Bitínia. Aí vem o Espírito de Jesus e diz, não. Ele diz, mas veja a motivação do meu coração, não. Veja que eu fiz, não. E veja, não. E como é difícil quando nós estamos com a motivação correta, quando nós estamos fazendo a coisa certa, a coisa que entendemos que Deus mandou, e Ele diz não. Como é difícil ouvir o não de Deus quando nós estamos querendo fazer as coisas dEle. E eu creio que tanto Paulo, quanto Silas, como Timóteo, eles estão tendo que aprender. Na nossa caminhada, nós vamos ter que aprender os nãos de Deus. Nós vamos ter que entender que mesmo desejando fazer uma coisa correta, ainda assim há um dono da obra. Há alguém que está acima e que ele diz aonde devemos ir e quando devemos ir. Porque muitas vezes nós tomamos a dianteira e dizemos assim, não, pode deixar Jesus que a gente cuide de tudo. É como se Jesus viesse, ele diz, olha, eu quero sair um pouco. Você diz, pode deixar, separa o carro, e diz, pode entrar. Ele diz, não. Como não, Senhor? Por favor, entre no carro que eu vou levá-lo. Ele diz, não. Saia do volante, eu vou estar no volante. Imagina, Jesus, o Senhor é o Todo-Poderoso, eu vou dirigir, o Senhor fala. Não, você não entendeu, dá a chave. Dá o volante do carro, dá o timão do barco. Eu vou levar você. E eu vou dizer para onde nós vamos. E eu vou dizer quando. No momento certo. Nós vamos para cá ou para lá. E eu creio que o que mais me chama a atenção é no versículo 8. Ele tendo contornado Mísia, descer a Trode, à noite, à noitezinha. A noitezinha é o momento em que a gente dorme, a noitezinha é o momento que a gente descansa. A noitezinha, lá no versículo 9, é quando, como diz o Salmo 127, versículo 2, que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Porque enquanto nós dormimos, nós não oferecemos resistência a Ele. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando. Por isso que em Gênesis é tarde e manhã do outro dia. Amanhã só começa porque tem a tardezinha. Amanhã só vem porque alguém à tarde trabalhou. Então Paulo agora descansa, Paulo relaxa, Paulo não tem mais o que fazer. Senta e espera em Deus. E aí à noite eles têm uma visão. E aí vem um varão macedônio que estava em pé e rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Presta atenção um pouco aqui. Imagine a cena. Você está numa igreja e diz, pastor, dá uma olhada nisso aqui. Quando ele abre, é um monte de folheto evangelístico, carimbado com o nome da igreja. Você comprou com o seu salário, você orou durante 3 meses e pôs todos aqueles panfletos carimbados, até ungiu e disse, Senhor, 3 vezes, pastor, está aqui. No domingo à tarde, depois do culto, eu quero sair e distribuir aqui para a vizinhança. O pastor olha e diz, poxa, que bonito. E você carimbou? Foi, pastor. Mandei fazer o carimbo mais bonito e mais caro da loja. Comprei o folheto mais bonito e mais caro da loja. E olha, 3 meses que eu estou orando para esse projeto. O pastor, olha, é bonito, só que você não vai distribuir. Não, pastor, o senhor não entendeu. Durante 3 meses eu estou orando. Eu comprei, não saiu 1 centavo da igreja. Eu comprei, eu paguei com o meu trabalho. O pastor disse, não, entendi, mas não vai. Disse, mas como assim? Não, guarde em oração, irmão. Guarda esses folhetos. Aí você vai orando.
Dali 6 meses de oração, você vai... Eu acho que o pastor não gostou da cor dos folhetos, ou do carimbo. E você compra mais uma remessa de folhetos, você carimba, você ora, etc. Depois de 6 meses, você chega, pastor, posso falar com o senhor? Pode, irmão, o que foi? Olha esses folhetos. Puxa vida, mas são mais bonitos que o outro. Não são lindos, pastor? É lindo. Olha o carimbo. Meu Deus, mas isso aqui parece um carimbo real. Que coisa linda. Então, pastor, depois do culto, eu vou sair e vou distribuir para os vizinhos e para quem passar na rua. O pastor olha e diz assim, não. Você diz, não, pastor, o senhor não entendeu, eu vou explicar. Ele disse, eu entendi. Você comprou com o seu dinheiro, comprou o melhor folheto, você carimbou, o endereço está certo, você está orando há 6 meses, não vai distribuir. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você falaria desse pastor depois de sair da igreja? O que subiu à sua mente quando o pastor disse para você por 2 vezes, não? O que você falaria? Mas eu vou dizer uma outra coisa. Imagina que dali 3 meses o pastor lhe chama e diz, irmão, eu queria falar com você. Pois não, pastor. Então, sabe aqueles folhetos que você comprou, que você me mostrou? Sei, pastor. Então eu queria que domingo que vem você distribuísse. Que eu senti no coração agora de você distribuir. Como é que é, pastor? Sabe aqueles folhetos? Sei. Ou se eu sei. Estão lá em casa. Aqueles que eu carimbei. Isso. Que eu comprei com o meu dinheiro. Que eu orei por 9 meses. Agora o senhor está falando que o senhor quer que eu distribua? É isso que o senhor está me falando? Isso, irmão. Esse mundo dá volta, né? O mundo não gira, ele tomba, né, pastor? Agora o senhor quer que eu distribua? É isso que o senhor está falando? Irmão. Pois é, eu vou orar. Eu vou ver o que Deus fala ao meu... Eu vou ver a hora que eu vou sentir. Quer dizer, por 9 meses eu fiquei aqui, esperando. E agora o bacana, o pastorzão, o lindão vai e quer isso. Pois agora eu é que vou orar, eu vou ver se Deus quer isso de mim. Veja lá no versículo 10, quando Paulo recebe a visão. Olha o que ele faz. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Imediatamente. Paulo não foi até Deus e disse, eu queria ir para a região Frígio-Gálata, e o Senhor fez assim, não. Eu queria ir para Bitínia e o Senhor não, e tal. Agora o Senhor quer, o Senhor... cachorrinho, dá patinha. Não, eu não sou. Eu sou cabeça e não sou cauda. Eu nasci para vencer, eu sou vencedor. Não é assim que fala que servo de Deus, não. O senhor pensa que porque o Senhor é Deus vai falar de qualquer jeito? Ele disse, porque o Senhor é todo-poderoso, é exatamente isso. Porque você serve e agora eu quero que você vá para cá. Paulo imediatamente concluiu que Deus o havia chamado. Aquela visão era divina. Ele se levanta e vai. Porque o não de Deus não é para mostrar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele amassa os seus servos, joga, faz bolinha e põe na coleirinha. É porque Ele tem algo que, se explicasse, nós não entenderíamos. Se compartilhássemos, nós não compreenderíamos. Porque Paulo depois vai para aquela região e ele vai encontrar uma vendedora de púrpura, chamada Lídia. Lá ele vai entrar pela Ásia que ele tanto sonhava. Olha, Paulo, não é por esse caminho, é por outro caminho que eu tenho para que você vá. Eu tenho um melhor para você. Eu tenho algo para fazer que você não entende. Se você for por essa estratégia que você está usando, não é a melhor. Eu poderia até deixar você ir, mas eu tenho outras coisas para você. Você vai por lá porque eu tenho algo para fazer, através de Lídia. Tanto que a casa de Lídia toda é batizada. Ela ganha para Jesus. O não de Deus é um ato de bondade dele para com os seus servos.
O problema é que nós muitas vezes nos deparamos esse paredão que Deus levanta achando que Ele está fazendo mal para a gente. Mas pelo contrário, Ele está abrindo um outro caminho melhor, que chegará ao destino certo. E depois, Paulo, lá no versículo 16, acontece que ele está indo para o lugar de oração. Paulo, indo para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esse espírito de Pitom, esse espírito de adivinhação, esse espírito onde ela adivinhava o que aconteceria para alguns homens, e esses homens ganhavam muito dinheiro através dessa moça, dessa mulher, que tem esse espírito. E no versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18 diz: isto se repetia por muitos e muitos dias. Vamos parar um pouco aqui também. Eu creio que você e eu conhecemos a cabeça do apóstolo Paulo. Ele é alguém radical na pregação do Evangelho. Você imagina por muitos dias um demônio indo atrás de Paulo e dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. No dia seguinte, Paulo está indo e o demônio: esses homens são... Paulo iria ficar quieto? Conhecendo Paulo um pouco do jeito que nós conhecemos segundo as Escrituras, Paulo ficaria quieto, olharia e dizer: essa mulher aí, esse demônio está enchendo as paciências, né? E aí eu perguntei: por que, Paulo, você já não expulsou? Porque lá na frente ele vai expulsar. Mas o versículo 18 diz que isso repetiu por muitos dias, até que Paulo fica indignado. Ele fica indignado, e nessa sua indignação, ele diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E esse espírito na mesma hora saiu daquela moça. Eu penso que Paulo nos ensina uma estratégia aqui, nos ensina uma lição, mais uma lição valiosa, que ocorre durante a caminhada dos servos de Deus. Paulo sabia onde ele estava mexendo. Nós pensamos muitas vezes no pecado individual, e é verdade. O pecado é individual, o homem é pecador. Mas nós temos dificuldade em pensar nas estruturas que são formadas por homens pecadores, que se tornam, de alguma maneira, estruturas perversas, pecaminosas, estruturas que humilham, massacram o homem, a mulher. Paulo sabia que quando ele mexesse naquele demônio, o demônio estava na estrutura geral daquela cidade. E eu digo por quê? Vamos continuar vendo. No versículo 19, ele acaba de expulsar, na mesma hora o demônio saiu. Versículo 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Olha o que eles dizem no versículo 20. E levando aos pretores, disseram: esse homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Que costume que Paulo está falando? O que ele está falando contra Moisés? O que Paulo tirou desses homens? A esperança de lucro. A estrutura daquela cidade estava voltada, foi construída de uma maneira injusta e perversa. Comece a atentar um pouco mais, você que é cristão, para as estruturas que corrompem o homem, que você chega e você fica aprisionado. Eu demorei quase 8 anos para tirar o registro todinho lá da placa da igreja. 8 anos. E aí alguns dias diz: pastor,
deixa aqui que a gente resolve, vai por aqui. Eu disse, mas isso não é correto. Pastor, então vai por ali. Não, mas por aí não. Deputados federais, um deputado federal disse, pastor, pôs o cartãozinho aqui, amanhã eu vou estar no gabinete do presidente da República. O senhor pode me telefonar lá que eu resolvo isso para o senhor? Eu olhei e disse, mas é assim. Fui não sei quantas vezes na regional. E lá eu conheci um vereador que, olha, vai por aqui para essa sala. Não, eu quero saber o caminho legal. Eu quero saber o caminho justo. Qual é o caminho de todo cidadão? Eu não quero furar. E isso entrou na nossa cultura, o jeitinho brasileiro. Eu fui reprovado 3 vezes no exame de carta. Uma das vezes eu olhei e disse, não, isso não reprova. Conversei com outro e disse, isso é absurdo. E aí quando eu estou na fila com os outros que vão tirar, eu disse, não, todo mundo aqui pagou, você não pagou? Eu disse, mas como assim pagar? Mas nós já acostumamos com isso, fazemos isso. É o jeitinho da nossa cultura, do nosso país. A corrupção não está lá em cima no Planalto, no Legislativo, ela está aqui junto com a gente, em todo lugar. Aqui esse demônio estava naquela mulher, mas tinha muita gente ganhando em cima daquela mulher, daquela possessão demoníaca de Pitom, de adivinhação. E nós vamos entrando nesse sistema. E Paulo diz, olha, não é assim. Vocês vão mexer com uma estrutura que já está cristalizada. E a briga é feia. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser aprisionados. Porque Paulo e Silas foram aprisionados e inventaram mentiras deles. Por quê? Simplesmente porque a esperança do lucro tinha saído. Eles não conseguiam ver uma moça liberta de possessões demoníacas, uma mulher que estava sendo explorada, uma menina que estava sendo colocada ao relento. O que eles olham e dizem, não mexa no nosso lucro. E aí, para nossa reflexão, eu não estou aqui ajuizando nada, mas o quanto nós, como igreja, incomodamos e perturbamos esse jeitinho brasileiro de ser. O quanto eu e você incomodamos. Por exemplo, os alunos chegam nessa época de final de semestre, final de ano, eles não fazem prova, etc. E dizem, e aí, professor, eu fui reprovado. Eu disse, pois é, você tirou 0 na prova. Então, professor, então o quê? Então, eu não passei, né? Eu falei, infelizmente. Então, mas a faculdade está cara. Eu disse, está cara, eu também acho. Eu tenho 2 filhos da faculdade, é cara. Então, o que dá para a gente fazer? Como assim o que dá para a gente fazer? Era você que deveria ter feito. Então, mas aí eu vou ser reprovado? Meu filho, você tirou 0 na prova. Está aqui sua prova, olha. Pode ver. Então, mas não dá para o senhor fazer nada? Eu vou fazer o quê? O que você gostaria que eu fizesse? Não dá para o senhor me dar uns 2 pontos aí? Eu dou ponto, é você que tira. E isso está em todo lugar. Isso está no nosso dia, no meu dia a dia, no seu dia a dia, no seu trabalho. Quem tem empresa nesse país sabe do que eu estou falando. Quem quer montar um negócio sabe. Vários lá que disseram, pastor, ser empresário nesse país é uma loucura. Eu disse, é um ato de fé, é um milagre. É um milagre. Porque fiscal é gente. Como que a gente cutuca essas estruturas? E ao cutucar, nós vamos pagar um preço alto. Tanto que lá no versículo 23, depois de lhe darem muitos açoites, os trancarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. Aí versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. E eu acho que esse capítulo vai se encerrando de uma maneira tão bonita.
e para mim, particularmente, uma lição singular. Porque, veja, eles obedeceram a Deus, ouviram o não de Deus. Timóteo renunciou coisas, abriu sua intimidade, quando supostamente não precisaria, por amor ao Evangelho. Depois de ouvir o não de Deus, eles ouvem a direção e eles se levantam imediatamente e vão. Há uma conversão bonita de Lídia, da sua casa, etc. Depois eles expulsam o demônio daquela menina. Quer dizer, parabéns, medalha, está tudo certo. Mas eles vão presos. E aí o versículo 25 diz que eles estão orando e louvando. Eu fiquei me imaginando nessa prisão. E dizendo assim, Deus, é isso que os servos de Deus recebem depois de fazer a tua vontade? Deus, então quer dizer que eu expulsei demônios, eu preguei o Evangelho, eu fui sério, fiz tudo certinho e agora tomei chicotada nas costas? A nossa cabeça, a nossa mentalidade é essa relação mecânica. Se eu fizer tudo certinho, o Papai Noel é obrigado a, no final do ano, me trazer um presente, porque eu obedeci o papai e a mamãe, eu passei de ano, eu fui bonzinho na escola, eu fui para a igreja. Significa que no final do ano, o Papai Noel está obrigado a me dar um bom presente, aquela bicicleta. Eu fui educado assim. Se você fizer tudo certinho, final do ano, o Papai Noel te traz a bicicleta. E aqui, o Papai Noel não trouxe nada. Eles estão no fundo de um cárcere, com as costas doendo, com algemas nos pés, amarrado no tronco. E eu pensei em mim, eu estaria reclamando. Nenhum irmão veio me visitar, tanto tempo que eu pastoreei a igreja. Agora é a hora dos irmãos se levantarem a meu favor. Deus, por que tanta luta? Deus, por que eu um servo tão bom? O que eu fiz de errado? Se é pecado, pronto, eu peço perdão, mas por que eu estou aqui apanhando? Sabe o que Paulo e Silas estão fazendo? Estão fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. Eles não determinam, eu determino que essa prisão não existe. Não adianta, a prisão está lá. Sai, peraí que agora eu vou expulsar o demônio, que eu aprendi uma reza brava. Sai daqui, demônio, e as algemas vão quebrar. Eles não estão dando carteirada em cima do carcereiro. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Sabe que eu tenho políticos influentes? Você sabe que o delegado é vizinho do meu irmão? Eles estão fazendo aquilo que Deus chamou para que eles fizessem. Sabe o que a igreja tem que fazer? Sabe o que eu e você temos que fazer quando somos perseguidos, injustiçados, injuriados? É fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, é orar, é pregar a palavra, é servir a Deus, é entoar louvores a Ele. Não inventa que você vai determinar, que você vai jogar sal grosso, que você vai fazer qualquer outra coisa. Faça o que você foi chamado para fazer. A igreja nesse país foi chamada para orar, para pregar a palavra, para louvar a Deus, para servi-lo. E eles estão fazendo exatamente isso. E aqueles presos estão escutando. Eu fico imaginando a coisa acontecendo. E aí o Paulo diz, ô Timóteo, posso continuar? Alô, alô? Bom, é o microfone. Tá bom, tá perdoado. Vai, não peques mais. Então, meu irmão, deixa eu dizer, quando você ouvir os não de Deus, você obedecer, você fizer tudo certinho, continue fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Continue orando, continue louvando a Deus. Eu creio que fiquei imaginando a cena, Paulo ali, dizendo, Silas,
Está com a harpa cristã aí? Tô, porque eles eram pentecostais, né? Você está com a harpa cristã? Canta aí. Vamos lá, mais perto. Mais do fogo. E os prisioneiros dizendo, isso aí é pentecostal. Isso aí é do fogo, porque eu lembro que minha mãe cantava isso também, esses hinos e tal. E eles estão louvando, não estão determinando, não estão jogando socorro, não estão nada. E o que acontece? De repente, versículo 26, sobreveio um terremoto. E a cadeia cai, a jaula se abre, as correntes se quebram, e eles saem. E aí o carcereiro quer se matar. Eu fiquei pensando do Paulo, o carcereiro para se matar, todo lá, e agora? Porque se a responsabilidade era dele, dos prisioneiros. E aí Paulo assim, eu sou cabeça e não sou cauda. Você não sabe com quem você está mexendo, eu sou servo de Deus Altíssimo. Nunca mais você mexe com o apóstolo, rapaz. Você pensa que é o quê para me tratar assim? Eu te avisei, o meu Deus é fogo consumidor. E o carcereiro, desculpa não. Você não mexe com crente assim não, crente do fogo, crente bravo. Sabe quanto tempo eu oro, quantas vigílias eu... Não. Paulo chega para ele e diz assim, rapaz, não faça isso. Eu não vim aqui para... Deus não fez isso para te matar, para mostrar o quanto eu sou poderoso, o quanto Ele me ama. Isso eu já sei, desde que Ele me encontrou em Atos capítulo 9. O que eu quero falar é que Ele te ama, Ele não veio para te matar. Ele não veio para te pisar, Ele não é um general com coturno pisando tua cabeça e dizendo, está vendo, não mexe mais com o servo de Deus. Não. O que eu quero dizer é que Ele te ama. Que isso tudo Ele fez aqui para manifestar o teu amor. Eu estou aqui por causa tua, rapaz. Vem cá, dá um abraço. Deixa eu orar por você. Olha o versículo 30. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Esse evangelho eu quero. Essas boas novas eu nunca tinha ouvido. Eu ouvia falar de coisas, mas um Deus assim que me ama desse jeito. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E eu já vou para os finalmente, que meu tempo está acabando. Mas Paulo termina com uma lição que tem me acompanhado pela vida. O carcereiro, presta atenção nisso. Talvez Deus fale com você alguma coisa especial aí. O carcereiro bateu em Paulo e Silas, açoites nas costas. Eles ficaram no tronco ali, e tudo isso que nós vimos, as algemas caíram, a grade se abriu, etc. O carcereiro quer se matar, eles falam. Aí no final, o carcereiro vem e diz, rapaz, eu bati forte demais, vem cá. E começa a limpar as feridas, os vergões que ele mesmo fez. Aquela mesma mão que bateu, com a entrada do Evangelho, agora é a mão que cura. É a mão que limpa as feridas. Mas eu acho que esse não é um milagre maior. A mão que batia, agora cura. O milagre maior para mim é Paulo permitir que aquele carcereiro limpasse as suas feridas. Eu vou explicar por quê. Eu não sei se você, algum irmão amado, querido, algum familiar que você amou muito, confiou e ele traiu você e deixou marcas nas suas costas. Marcas, feridas profundas no seu coração. Gente que você amou, gente que você quis bem, gente que você disse, eu só fiz o bem. Puxa vida, eu me dei tanto para essa pessoa, ajudei tanto. E a retribuição foram vergões no meu coração. E um dia desses ela entra e diz, eu te machuquei, você diz muito, pois eu queria agora cuidar do seu coração. Misericórdia, essa é a palavra. Como é que é? Eu quero estar do teu lado, limpando as feridas que eu lhe causei. Algo assim como o estuprador vir para a menina e dizer, eu te estuprei, mas eu entendi o Evangelho e eu quero ajudar você no processo de cura. Precisa ser muito crente.
precisa ser muito crente para, como Paulo, virar as costas e dizer: será que ele vai me bater de novo? Será que ele vai me chicotear mais uma vez? Esse milagre na Bíblia chama graça e perdão. É você olhar para o carcereiro, e esse evangelho é tão vivo no coração de Paulo, que ele vira as costas para aquele que o feriu. Ele diz: você imagina virar as costas para um cara que se diz crente e tal, que te machucou muito? Você diz: tá bom, fazer sociedade de novo com você? Você está pedindo para ser seu sócio, meu sócio de novo? Paulo vira as costas e diz: cara, está perdoado. Em Cristo agora nós somos irmãos. Esse é o evangelho da graça, esse é o evangelho do perdão. Sério, Paulo, é isso mesmo. Pode tratar das minhas costas. E o resultado é um só, no versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, ele põe Paulo e Silas dentro da casa dele, e Paulo e Silas vão. Esse é bom. Não, depois eu vou. Eu preciso pensar um pouco, preciso orar um pouco, depois semana que vem a gente conversa. Não, no mesmo instante vai, pôs a mesa, e com todos os seus, que é a marca do evangelho, manifestava o quê? Grande alegria. A alegria da salvação entrou naquela casa, porque homens continuaram fazendo aquilo que Deus disse para que eles fizessem. Homens continuaram amando e perdoando, e o evangelho eles encarnaram. Não era um discurso, não era mais uma teologia, não era mais nada. Era a vida de Cristo pulsando dentro desses homens. Por isso, quando eles encontram pessoas, alguns vão ser perturbados, mas outros que têm o coração aberto vão experimentar da graça e do perdão de Cristo, e grande alegria vai entrar na casa. E eu quero terminar com uma oração que está queimando o meu coração. Talvez algumas coisas que a palavra disse nessa noite pegaram você, o Espírito falou algumas coisas com você. Talvez eu nem tenha falado, mas o Espírito falou. E de alguma maneira isso tem roubado a alegria da sua alma, a alegria do altar, a alegria da presença de Deus, a alegria de poder virar as costas, a alegria de ouvir os nãos de Deus, a alegria de abrir a sua intimidade, como fez Timóteo. E você está se tornando alguém sério. Você vai na igreja, você tem caráter, você não rouba, não mata, tudo certo. Mas você não experimenta mais aquela alegria. E eu queria orar hoje, não vim pensando nisso, mas Deus colocou no meu coração orar por isso. O que eu vou pedir é só para você abaixar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Eu queria orar por isso, não por você, mas eu queria orar junto com você, é diferente. Eu não vou fazer uma oração por você. Eu vou orar junto com você. E se você de alguma maneira está perdendo paulatinamente a alegria do altar, é como água que você tentasse aprisionar na sua mão e ela está escorrendo por entre os dedos, e aquilo que alegrava o seu coração, as coisas do evangelho que lhe animavam, que faziam marejar os seus olhos, hoje você está cada dia mais cético, hoje você está sério, carrancudo, dizendo: não, agora em nome da maturidade, a alegria está escorrendo por entre os dedos. Eu queria orar por isso. Quem sabe hoje Deus pode lhe visitar com a alegria do altar, a alegria da salvação. Queria que você trouxesse ao seu coração, à sua mente, aquelas coisas que você fazia, lhe davam intensa alegria, a ponto de você chorar e... é como se Deus estivesse falando para você: continua fazendo aquilo que eu chamei você para fazer, aquilo que é o seu dom, o seu talento, que você faz de melhor. Porque fui eu que dei, eu te conheço, eu sei o que você faz melhor, porque fui eu que te dei. E por alguma razão, isso foi se perdendo durante a caminhada.
Isso foi ficando para trás. Eu não quero mexer com as suas emoções, mas eu queria mexer com a sua razão e com o seu coração. Pai, o Senhor pode trazer essa alegria de volta. Esse fervor que alimentava o nosso coração. A obra que fazíamos com intensa alegria, com um fervor, parece que queimava no nosso peito. E a caminhada foi trazendo pedras, foram espinhos, foram coisas que não foram boas, como Paulo e Silas. Mas nós queremos continuar com o mesmo fervor, ainda que dentro da prisão, orando e louvando ao bom Senhor, orando e louvando no vale ou no alto da montanha, orando e louvando no dia a dia, orando e louvando no cárcere, orando e louvando e se alegrando com Lídia, orando e louvando em alegria e poder, expulsando sistemas satânicos, estruturais, que oprimem pessoas. Nós rogamos em nome de Jesus, traz de volta aquela alegria, aquele fervor, Senhor, nas casas em que porventura estejamos, haja essa marca, esse sinal do Evangelho, esse sinal do reino de Deus, alegria de pecadores remidos ao redor da mesa, louvando e adorando e orando ao Senhor Deus, o Criador. O Jesus, o menino que nasceu, batiza-nos com essa alegria. Como Paulo, o Senhor incentiva a igreja de Filipos, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor, alegrai-vos, a alegria do Senhor é a nossa força. Traz alegria àquele que está cansado, traz alegria e fervor àquele, Senhor, que está marchando com dificuldade, mas não tem deixado, não tem largado, tem se mantido fiel. Batiza-nos nessa noite com alegria. O Senhor pode fazê-lo. Traz vinho novo sobre a nossa mesa, em nome de Jesus. Transborda o cálice nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, transborde de alegria. Meu irmão, eu queria que você ficasse em pé e, se possível, você orasse por essa pessoa que está ao seu lado, de dois em dois. Vamos orar. A Bíblia diz que Jó, Deus restaurou a sorte quando ele orava por seus amigos. Diz que Deus, lá em Jó 42, quando ele começou a orar por seus amigos, diz que Jó restaurou-lhe a sorte. Deus restaurou a sorte de Jó. Quem sabe agora em oração, abençoando o seu irmão, abençoando sua irmã, orando e pedindo pela vida dele, pela vida dela. Coisas começam a acontecer, o Espírito começa a soprar de uma maneira diferente. Senhor, ouve a oração desse teu filho, ouve a oração dessa tua serva. Em nome de Jesus, traz uma visitação extraordinária, sobrenatural, poderosa, cheia de Deus. Reanima, revitaliza, revigora. Sopra, Senhor, um vento, como em Atos capítulo 2, um vento impetuoso do teu Espírito. Sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Faz aquilo que os homens não podem fazer, faz aquilo que nós não conseguimos fazer, faz aquilo que é impossível para os homens, mas possível para Deus. Traz, Senhor, esse batismo de alegria, encharcado de amor. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Ouve a oração desse teu filho, ouve a oração que se faz nesse lugar. O impossível para os homens é possível para o Senhor. Faze assim, bom Deus, em nome de Jesus.